Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do canal Raiz de X. Hoje vamos explorar um tema fundamental, que são os múltiplos e os divisores. Vamos entender o que são, como identificá-los e também como classificar os números, se são primos ou compostos. Então pegue seu papel e sua caneta, anote tudo e vamos lá! E não se esqueça, o link do nosso material de apoio está disponível na descrição do vídeo para download. Então, vamos lá! Olá, aqui quem fala é o Professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! Antes de falarmos sobre múltiplos e divisores, é importante compreender que os números podem ser classificados em dois grupos distintos. Podem ser números primos ou números compostos. Eles nunca vão ser primos e compostos ao mesmo tempo. Vamos entender melhor essa diferença. Vamos começar falando dos números compostos. Esses números são aqueles que podem ser expressos como o produto de dois números inteiros, ou seja, da multiplicação de dois ou mais números, sendo esta multiplicação diferente da multiplicação de um por ele mesmo. Vamos ver isso direitinho. Por exemplo, o número 12. Podemos escrevê-lo como 3 vezes 4. Isso significa que ele é resultado da multiplicação de dois números inteiros, que são o 3 e o 4. Logo, 12 é um número composto. Outro exemplo, o número 4. Podemos expressá-lo como sendo 2 vezes 2. Como ele pode ser obtido pela multiplicação de dois números inteiros e eles são diferentes de 1 e 4, concluímos que 4 também é um número composto. Agora, vamos falar sobre os números primos. Os números primos têm um conceito oposto aos números compostos. Se, por um lado, os números compostos são o resultado da multiplicação de dois ou mais números inteiros, os números primos não podem ser escritos como resultado da multiplicação de outros dois números inteiros. Por exemplo, o número 5. Podemos escrever 5 como produto de dois ou mais números inteiros? E aí? Não. O único jeito de expressá-lo como multiplicação seria 5 vezes 1. Mas como vimos há pouco, essa multiplicação de 1 pelo próprio número não é válida. Essa forma não conta para a classificação de números primos. Por isso, 5 é um número primo. Outro exemplo, o número 17. Podemos escrevê-lo como multiplicação de outros dois números inteiros, além de 17 vezes 1? Não podemos. Assim, o 17 também é um número primo. Assim como os números inteiros, os números primos são infinitos. Mas, para facilitar os cálculos, geralmente utilizamos um conjunto inicial, que podem ser representados pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim até o mais infinito. Esses números são os principais primos que usamos nas contas de matemática. E uma observação, devemos sempre lembrar que o 2 é o único primo que é par, ok? Agora que entendemos os conceitos de números primos e compostos, vamos entrar no tema principal da aula, múltiplos e divisores. A palavra múltiplo já nos dá uma pista do que significa. Os múltiplos de um número são os resultados obtidos ao multiplicarmos esse número por outros inteiros. Ou seja, os múltiplos são considerados números compostos por ser resultado da multiplicação de dois números inteiros. Por exemplo, os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim sucessivamente.
Percebem que estamos apenas multiplicando 3 por outros números, que são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, quando eu pergunto quem são os múltiplos de 3, você deve se perguntar quem são os resultados quando o 3 é multiplicado por outros números. Outro exemplo, quem são os múltiplos de 5? Devemos fazer a seguinte pergunta: quais são os resultados quando multiplicamos o 5 por outros números? Basta apenas multiplicarmos o 5 por outros inteiros. Vejamos. Temos aqui 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5 e assim sucessivamente. Logo, percebemos que os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Vamos ver uma situação do dia a dia. Imagine que você trabalha em uma papelaria e precisa organizar lápis em pacotes de 5 unidades para venda. Vamos ter as seguintes situações. Se um cliente quiser comprar um pacote, ele terá 5 lápis. Se ele quiser comprar 2 pacotes, ele terá 10 lápis. Se ele quiser comprar 3 pacotes, terá 15 lápis. 4 pacotes terá 20 lápis e assim sucessivamente. Percebeu? A quantidade total de lápis sempre será um múltiplo de 5, pois estamos apenas multiplicando 5 pelo número de pacotes comprados. Com isso, podemos ver como os múltiplos aparecem em nosso dia a dia, ok? Agora, vamos falar sobre os divisores. Os divisores de um número são aqueles que dividem exatamente, ou seja, sem deixar resto. Isso significa que, quando dividimos um número por um dos seus divisores, o resultado é sempre um número inteiro. Exemplo, quais são os números que dividem 12 sem deixar resto? Se formos analisar, temos que os números que dividem 12 sem deixar resto são 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Agora, vamos focar em algo bem importante, que é nós entendermos essa relação entre múltiplos e divisores. Podemos perceber aqui nos exemplos que os divisores de 12 são também os seus múltiplos. Esses dois conceitos estão diretamente conectados. Se um número é múltiplo de outro, significa que esse outro número pode ser considerado seu divisor. Lembre-se que a divisão é um processo inverso da multiplicação, ou seja, podemos encontrar os divisores de um número analisando seus múltiplos. Vamos para mais um exemplo. Este tem alguns pontos super importantes que eu quero que você anote e não esqueça. E a pergunta diz o seguinte: quais são os divisores de 18? Antes de resolver, quero que você lembre de algo essencial que nós já falamos antes. Os múltiplos e divisores estão interrelacionados. A multiplicação e a divisão são operações contrárias, elas são operações opostas. Com isso, os pontos que eu falei para você anotar, que vão te ajudar muito em matemática, são: primeiro, matemática é raciocínio lógico. Você precisa estar atento, analisar os problemas e não ter medo de pensar. Sair da zona de conforto e treinar o cérebro é essencial para aprender matemática de verdade. Segundo ponto, saber a tabuada facilita tudo. Ela te ajuda a reconhecer os números que podem formar um determinado resultado. Para te ajudar, na descrição do vídeo tem um link para baixar nossa tabuada personalizada. Ou você pode estar apontando o celular para a tela e escanear o nosso QR Code que você baixa aí mesmo no seu celular. E o terceiro ponto
são os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade é saber quando um número é divisível por 2, por 3, por 5 e assim sucessivamente. Isso vai te poupar muito tempo, pois terá uma melhor noção de quais são os divisores envolvidos no seu problema. Mas não se preocupe, que temos uma aula específica aqui só deste assunto sobre critérios de divisibilidade. Então, fique ligado no canal. Agora, voltando à nossa pergunta, vamos analisar quais são os divisores de 18. Vamos analisar a tabuada e encontrar as multiplicações que resultam em 18. Analisando a tabuada, podemos perceber que os números que resultam em 18 são 2 vezes 9, 3 vezes 6, 6 vezes 3 e 9 vezes 2. No entanto, sabemos que a multiplicação, a ordem do fator não altera o produto. Portanto, podemos apenas considerar estas duas multiplicações. E isso significa que 18 é múltiplo de 2, de 3, de 6 e de 9. E se ele é múltiplo desses números, então esses números são seus divisores, ok? Além do 1 ser também seu divisor, porque sabemos que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. E também o próprio 18, sabemos que o 18 divide 18. Portanto, os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Aí você me pergunta, professor, como eu sei que listei todos os divisores? É uma ótima pergunta. E a resposta está em uma técnica especial para descobrir a quantidade de divisores de um número. E essa será uma aula exclusiva aqui do canal. Então ative o sininho e fique ligado para não perder, ok? Se você gostou desta explicação, deixe o like e comenta aqui se ficou claro, ok? Agora é a sua vez. Vamos praticar juntos. Vou colocar aí esses exercícios. Quero que você pause o vídeo e tente fazer sozinho, beleza? Vamos lá! E aí, conseguiram? A primeira pergunta diz: liste os 5 primeiros múltiplos de 7. Os múltiplos de um número são os resultados da multiplicação dele por outros números inteiros. Então, vamos multiplicar 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4 e 7 vezes 5. Logo percebemos que os 5 primeiros múltiplos de 7 são 7, 14, 21, 28 e 35. Se acertou, manda um conseguir nos comentários, ok? A segunda pergunta diz: quais são os divisores do número 36? Devemos lembrar que os divisores de um número são aqueles que dividem o número exatamente, sem deixar resto. Vamos descobrir os pares da multiplicação que resulta em 36. Lembrando que sempre é muito importante a gente estar lembrando lá da nossa famosa tabuada. Com isso, podemos perceber que os números que dividem 36 são aqueles que multiplicam e dão 36. Então aqui nós temos que 1 vezes 36 é 36, 2 vezes 18 é 36, 3 vezes 12 é 36, 4 vezes 9 é 36 que está na tabuada, e assim como 6 vezes 6, ok? Então isso significa que os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Lembrando daquele ponto que a gente não pode deixar de querer pensar, de sair da zona de conforto. Nós temos que querer pensar de verdade, ok? Então, se ficou na dúvida, pegue aí o 36 e faça novamente. O número 19 é o número primo ou um número composto? Lembrando, o número primo tem apenas 2 divisores, que é ele mesmo e o número 1. O número composto
tem mais de 2 divisores. Então eu pergunto, existem 2 números inteiros diferentes de um e ele mesmo, quando multiplicado, resulte em 19? Não, não existe. Por isso, podemos considerar o 19 um número primo, ok? E aí, como foi seu desempenho? Comente aqui embaixo como você se saiu. E se ainda ficou alguma dúvida, volte no vídeo e assista novamente. Ou comente sua dúvida aí nos comentários. Lembrando que nosso material de apoio está na descrição do vídeo para ser baixado. E outras aulas sobre números inteiros e também sobre outros assuntos matemáticos temos aqui no nosso canal Raiz de X. Então não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que achou do vídeo e não se esqueça, a sua mente cria a sua realidade.